pessoal, sejam bem-vindos a mais um Hirossi Prevcast. Eu, Eduardo Hirossi. Mariana Márcico. Arnaldo Cordeiro. E Paulo Pinceta. Qual que é o tema de hoje, Mariana? Hoje nós vamos falar da importância da atualização do cadastro único. Vamos falar um pouquinho disso, que é um tema que eu acho engraçado, assim, eu não acho complexo explicar, mas eu vejo que tem como se diz assim, uma dificuldade das pessoas entenderem. O CAD único, primeiramente, o CAD único, ele é um cadastro que ele foi criado para analisar, né, ele analisa a família baixa renda no Brasil para que sejam feitos programas sociais. Então, primeiro, o CAD único ele não é exclusivamente do BPC Loas. As pessoas acham que o CAD único é por causa do BPC Loas. Não. E existe uma diferença muito grande do CAD único e do BPC Loas. Quando a gente fala de família, tá? Existe a família CAD único e existe a família do BPC Loas. Por que eu estou falando isso para vocês? A definição de família do BPC Loas é uma definição civil de consanguinidade, de uma relação civil, então de parentesco. O do CAD único não. É toda pessoa que mora na mesma residência. Então pode ser parente ou não. Tá. Partindo desse princípio, existe uma referência. No CAD único, você tem uma referência do responsável familiar. No BPC Loas, a referência é o requerente. Então nem sempre o requerente vai ser o responsável do núcleo familiar. Tá. E só existe, dentro de uma moradia, só existe uma família CAD único. Então, mas dentro da moradia pode ter várias famílias do BPC Loas. Como que está funcionando? Desde 2019, o INSS ele vem fazendo as suas revisões do benefício a partir do que é declarado no CAD único. Então ele vai usar o CAD único como referência. Então, todas as informações. Então ele vai olhar lá assim, vai ver se a família se manteve, mesmo grupo familiar, e se os rendimentos são os mesmos, tá? Por que eu estou falando para vocês? Eu não sei se já aconteceu com vocês, né? A gente fala, mas já aconteceu no escritório, de ser concedido BPC Loa 88 do idoso automaticamente. Isso acontece. Por que, gente, isso acontece? Porque hoje nós temos o requerimento qualificado. Esse requerimento qualificado, ele substituiu aquele requerimento que a gente fazia, o manual que apresentava no INSS. Então assim, quando você vai agendar o BPC Loas agora, ele vai fazer um monte de informação. Primeiro ele vai pedir para você atualizar os dados cadastrais. Depois ele vai abrir um campo para poder importar o CAD único. Quando ele importa o CAD único, ele vai falar para você definir a família, quem são os familiares, o grau de parentesco, né? Avô, mãe, pai, e ele já está fazendo a seleção. Quando ele faz aquela seleção, ele vai pegar toda aquela família, já vai definir a família do BPC Loas, o robô sozinho vai conferir a renda, e se for um Loas 88, né, que está falando do idoso, automaticamente vai passar pelo crivo do critério da miserabilidade. Se tiver abaixo ou igual a 1/4 do salário mínimo, o benefício vai ser concedido automaticamente. A idade já foi preenchida. Né? Então assim, hoje quem analisa o critério de miserabilidade já é o robô, não é mais o técnico, porque antes era o técnico do INSS que analisava. Então assim, a gente estava conversando, o que a gente percebe? Se você for fazer um requerimento de BPC Loas, né, Mariana? Eu estava falando aqui, e inclusive o Arnaldo sempre fala, peça para atualizar os dados do requerente no INSS, já fazer a atualização dos dados do requerente, fazer a atualização do grupo familiar lá no CRAS, né? Observar em relação ao requerente, se no CNIS do requerente, se tem algum vínculo, de empregado sem data fim, porque se não tiver, vai criar uma crítica, o servidor vai abrir uma exigência para apresentar CTPS. Ou se tem MEI, né? MEI aberta. Isso acontece muito. Por quê? Outra coisa, não é só MEI não. Tem um problema sério. Mas o MEI, quando eles fazem o MEI, você hoje, eu não sei como está migrando o status no INSS, mas se você fizer uma declaração lá para ver se tem movimentação, se está inativo, você consegue fazer pela Receita. Mas é para encurtar o caminho, né? Tô dizendo. Mas agora eu falo para você, tem uma coisa interessante que ninguém sabe, que trava o BPC Loas. Quando você vai no INSS, não tem lá solicitação de atividade, declaração de atividade, declaração de atividade. Para ver se você tem uma atividade aberta. Se aquela atividade também estiver aberta, ele trava o sistema.
Tem muito aqui na nossa região, às vezes a pessoa, ela foi segurada especial e está com uma crítica de segurada especial aberta. Isso também trava. O que está acontecendo muito, aconteceu com o Arnaldo semana passada. Ele fez um requerimento e outro, detalhe, o requerimento qualificado, hoje ele te dá a opção de você fazer já o agendamento da avaliação social, né, e avaliação médica. Antigamente, era o INSS que fazia isso, e ele tinha uma ordem, avaliação médica, avaliação social, depois médica, tá? Então você faz essa opção. O Arnaldo está agendou a avaliação. O CPF estava com divergência na Receita Federal, eu não consegui fazer o agendamento da perícia médica. Então assim, confira na Receita Federal, no site da Receita Federal, se o CPF está regular, para ver se tem isso. Porque às vezes, principalmente mulher, tá? Mulher, às vezes o nome alterou o nome de casado e não consta, e tá lá no CPF nome de solteiro, daí o INSS não consegue. Às vezes um nome, né, da mãe que está escrito o sobrenome errado. Porque nos últimos anos aí, nós percebemos que o quê? A informatização, ela começou a comunicar muito os dados, né? Então, quer dizer, o INSS ele se comunica com várias plataformas, né? Esse cruzamento de dados. Aí não tem, se não tiver atualizado, e assim, o caminho vai ser longo. Mas sobre o CadÚnico que você falou, é importante estar atualizado, é importante estar preenchido ali da forma correta. E uma coisa que as pessoas se esquecem é que essa atualização tem que ser feita de forma periódica, né? A cada 2 anos tem que fazer. Então, às vezes a pessoa recebe o benefício, aí não faz mais a atualização. Esquece, né? Na verdade, né? Daí, quando a pessoa fica brava, quando ela recebe aquela cartinha lá, ou o benefício foi bloqueado, né? Para poder comparecer no INSS. Isso acontece por falta de atualização. Então... Quando não vem ainda para você devolver os valores recebidos indevidamente, né? E detalhe, às vezes a empresa tem um funcionário, ela vai emitir lá pagamento do funcionário, ou uma pessoa prestou o serviço, ela pega, você vai falar assim, não, isso é difícil acontecer, acontece. A empresa pega e emite a GFIP no NIT da pessoa, de um dos integrantes lá, cai como renda. O que acontece? Hoje, todo o abatimento é feito mensalmente. Então, o INSS, assim, foi integralizado. A base do governo, tem várias fontes de informação, Receita Federal, CNIS. Então, assim, se entrar uma contribuição no INSS, provavelmente vai dar uma crítica no robô, vai dar uma luz no robô, e o robô vai falar assim, o benefício está irregular. Daí vai ser chamado para poder fazer uma revisão no benefício. Então, assim, a ideia é evitar que o seu segurado tenha que apresentar defesa no INSS. Então, e é legal trabalhar com isso, porque você já vai orientando, né? Com certeza, né? Encurta o caminho, né? Desde o próprio requerimento administrativo, você já deixa prontinho para fazer o requerimento, conseguir o êxito de uma forma rápida, como você disse aí do automático, né? Do idoso. Como evitar esse transtorno de ter o benefício bloqueado e ter que se justificar e tudo mais. Porque acho que todo previdenciarista, todo profissional que atue nesta área, é importante o quê? Chegar a um ponto que tiver tudo atualizado, você protocolar o benefício e ele ser concedido aí no mesmo dia ou no dia posterior, já que é automático, né? E a documentação estando atualizada, eu acredito que é o que vai acontecer. Assim, a gente pega mesmo a aposentadoria 41 hoje, né? É o que eu ia falar. A concessão já é automática. É automático. Entender como o INSS processa as informações é uma vantagem. Hoje é vantagem para quem faz benefício. Por quê? Exemplo, a gente tem um benefício aqui, isso é uma loucura que eu sempre conto. Eu falo, nossa, tá dando trabalho isso. Que tem um vínculo aberto e tem facultativo. Então, assim, eu pedi atualizar vínculos e remunerações, e caiu numa central lá, já faz umas 2 semanas, não consegue fechar isso aí. Por quê? Mas é uma opção que eu fiz. Eu sabendo como funciona o INSS, por quê? Se eu fosse pedir a aposentadoria hoje, o que ia ocorrer? Como o vínculo está aberto, as contribuições de facultativo não ligariam no cálculo. Ela ia receber salário mínimo, eu ia ter que entrar com revisão. Aí demora muito. Revisão demora muito. Então, assim, tá demorando? A cliente liga todo dia, né? Mas eu falo assim, melhor é ligar todo dia durante um mês do que ligar todo dia durante um ano, 2 anos.
Isso aí é devido à informatização e atualização dos dados, né? Isso mesmo. Então, voltando aqui, Eduardo, é interessante que já chegou a um ponto que o próprio INSS informa o segurado, no caso do benefício B41, que é a aposentadoria por idade, né, que ele já tem o direito a receber o benefício, daí ele já está chegando na casa dele. Então, quer dizer, é um reflexo da informatização, da atualização dos dados no sistema, Isso né? é verdade. Eles recebem a cartinha, porque às vezes ele nem sabe. Chega na cartinha dele lá, falando que ele tem direito À ao benefício. aposentadoria. Mas assim, é de praxe, né, no escritório, as pessoas vinham aqui e a gente fala assim, ó, sempre deixa os seus dados cadastrais atualizados no INSS. Endereço, cara. Nossa, isso aí é um problema. Porque eles mudam muito, às vezes tem muita gente, depende do benefício, principalmente pessoas mais carentes mudam muito. Mudou muito. E é até difícil você encontrar as pessoas. E às vezes você deixa o teu e-mail lá no INSS lá. E a gente até falou num dos podcasts com relação ao pente fino, né? De pessoas que não atualizaram o seu cadastro e acabaram não recebendo a notificação e acabaram perdendo o benefício. Se eu não me engano, acho que foi o ano passado, em setembro, o INSS intimou por edital, né? Um rol de eles enviaram, segurados, eles porque fizeram eles não a tinham contato notificação mais, e saiu no Diário Oficial. Saiu no Diário Oficial, mas era E muitas válido. páginas, né? É Sim. válido. É válido. Em torno, se eu não me engano, de 85 mil segurados, beneficiários. E outra- E ainda assim, não compara... Aliás, saiu no Diário Oficial a notificação de 95 mil segurados beneficiados de auxílio por incapacidade temporária. Desses 95 mil, apenas 10 mil cumpriram a exigência, os outros 85 não. Porque como que ele vai ler o Diário Oficial? Porque, na verdade, o Diário Oficial é o último que sai, né? É o último. A primeira tem um bloqueio no banco, né? Mas eu falo assim, às vezes a gente tem que pensar também no morador de rua, porque ele é morador de rua, às vezes não consegue identificar, porque ele faz o registro, quando ele faz o CAD único, ele faz o registro lá, ele dá uma referência, ou ele até no CRAS ele deixa. Então, tudo isso é válido, mas também tem gente que estava irregular, que ficou com medo, porque as pessoas têm medo de ir no INSS. Então eu vi, eu participei, né, desse processo, e eu vi assim que tinha muito, a maioria que eu peguei foi em relação de estar mais 2 anos sem atualização. Atualizou e ficou, mas teve muita gente que foi cortado realmente porque tinha alterado já o grupo familiar, a renda tinha alterado. E detalhe, o LOAS não é um benefício vitalício, tá? Ele é um benefício passivo de revisão. Então, assim, se você tem 2 requisitos para ser cumprido, tem um requisito 88, que é a miserabilidade, e tem 2 requisitos a serem cumpridos 87, né? Que é o da deficiência e a miserabilidade. Então, nesses 87, qualquer condição Que altere, que altere, o benefício tem que ser cessado. Detalhe, o LOAS é um benefício previdenciário, é um benefício assistencial, tá? E se você olhar lá o artigo 20 da lei do LOAS, ele é muito claro. Ele fala, é um benefício pago para a pessoa que não tem condição de se manter e nem a família. O que isso quer dizer? A primeira obrigação é da pessoa de se manter. A segunda obrigação é da família. Se eles não conseguem se manter, o familiar não consegue manter essa pessoa, aí vem a intervenção do Estado, que é um dos basilares, né? Pensando na Seguridade Social, que são Previdência, Assistência e Saúde, daí vem o Estado, que é a aplicação na assistência social. Então, assim, pra você ver como que também é muito complexo, né? Porque as pessoas... O INSS, ele operaliza o LOAS. O LOAS não é um benefício previdenciário. Mas isso que você falou é muito importante, que não é vitalício, e por isso que vem aqui o que a gente está dizendo sobre a importância de atualizar o CAD único. Se não tiver atualização ou se alterar essa questão da renda, da miserabilidade, o benefício será cessado. É isso aí. Então é isso, gente. Eu achei que foi um assunto importante para a gente conversar hoje. E LOAS, se começar a falar de LOAS, você vai 3 dias A gente falando não de LOAS, porque... E a gente até brinca, eu falo assim, que o LOAS, cara, você trabalha só com 2 requisitos, mas esses requisitos são muito complexos. Porque quando você fala da deficiência, a pessoa já pensa, não, a pessoa tem que estar incapaz para o trabalho. Não é assim. Então, é assim, se você for analisar friamente,
toda a definição, então você fica uns 3 dias falando de LOAS, né? É verdade. Então tá, gente. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima.